Oi, mamães, bom dia pra vocês, como vocês estão? Vocês devem ter visto ontem aí que eu fiz uma postagem lá no Instagram, tentando ver formas, né, juntamente com a outra Luciana, de ajudarmos umas às outras. Então, pra quem não me conhece, eu sou Luciana Oliva, eu sou mãe de Mariana Oliva. Mariana tá na sala da tia Fabi, né? E Luciana, a outra é a Luciana Ramos, ela é mãe de Nicolas. E Nicolas é da turminha de tia Lívia. Então, eu não sou pedagoga, né? Eu sou bióloga, eu sou professora de biologia. E só que eu nunca trabalhei com a educação infantil. Eu sempre trabalhei com ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Então, tudo que eu sei, todo o meu conhecimento em cima da educação infantil vem de uma mãe curiosa. Então, eu sempre procuro entrar em contato com as professoras, com outras pessoas, com pedagogos, com psicólogos. Eu sempre busco livros para ler, vídeos para assistir. E querendo ou não, como eu sou da área de educação, mesmo que não seja infantil, eu tenho uma certa orientação, vamos dizer assim, nessa área de educação também. Já a Luciana Ramos, se ela quiser se apresentar um pouquinho melhor, viu, Lu? Fica à vontade também. Ela é pedagoga, né? E ela tá nativa, ela tá com a mão na massa. Ela sabe os prós e os contras, ela sabe toda aquela vivência, todo o ônus, todo o bônus, todas as dificuldades que as crianças normalmente têm relacionadas à aprendizagem. Então, ela também se propôs a ajudar quem tiver interesse. E de onde surgiu essa ideia? Né? A gente pensou o seguinte, a gente viu que tinha uma certa dificuldade. Algumas mães relatavam, comentavam no grupo, né, que tinham essas dificuldades. Eu também conheço outras mães que relatam. Eu tenho uma cunhada que também é pedagoga e que comenta também como as mães se sentem, principalmente nesse cenário agora todo diferente, online, onde a gente sabe que a interação social das crianças é muito importante. Mas eu também queria aproveitar essa discussão, né, a gente falando assim, esse comentário, para dizer a vocês que tenham calma, tenham também paciência, tá certo? Nossas crianças são seres altamente plásticos, assim, inteligentes, né? Eles precisam ser apenas estimulados. E esse estímulo nem sempre precisa ser dado apenas na sala de aula. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem como observar situações, fenômenos, né? E abordar as crianças, brincando, perguntando, questionando, num livro, num gibi, num filme, num desenho. Então, a gente tem como estimular as crianças. A gente vê que muitas vezes as pessoas se preocupam com aquela educação formal, aquela educação dentro da escola. Mas a gente também tem que entender que a educação ela acontece a todo tempo. Nós temos um ser em formação, um ser pensante, tá certo? E nesse sentido, eu queria deixar para vocês uma outra ideia também, que é a ideia das metodologias ativas. Então, o que são essas metodologias ativas? São formas de trabalhar conteúdos que façam com que a criança ela seja o centro da educação, o centro do aprendizado, né? A gente, se vocês lembrarem, a gente foi criado, nós fomos criadas, né, em uma escola onde normalmente o professor ele vinha e falava muito, né? Então a gente ficava feito uma esponja, aprendendo tudo aquilo só que o professor trazia pra gente. E a ideia de uma educação consciente, legal, né? Significativa, que é aquilo que faz significado na vida da criança, é que a criança ela seja o centro do seu processo de aprendizagem. Então ela vai aprendendo, questionando, indagando, levantando hipóteses, vendo se aquilo que ela pensou realmente é aquilo que ela está vendo, né? No próprio dia a dia, em situações. Desculpa, perdão. E aí, pensando nisso, o que é que acontece? Eu, enquanto bióloga, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de pegar o livro novo do Sais e folhear ele. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que o livro ele é basicamente de ciências. E aí, o que foi que eu tinha pensado também juntamente com o meu esposo e levei a ideia também para a Lu, que era da gente fazer experiências, né?
Então, fazer um processo investigativo de situações, de modo que as crianças elas pudessem colocar a mão na massa e investigar aquela determinada situação, aquele determinado fenômeno, tá certo? E aí, pensando nisso, apareceu aqui na página 18, a gente tá um pouquinho atrasada porque a ideia surgiu depois também, né? Então, aqui na página 18, eu resolvi voltar assim mesmo, eu não fiz a atividade com Mariana ainda, tá certo? Apesar de que eu já fiz a experiência tempos atrás, com areia, com outras coisas, mas não tem problema. Eu vou retomar essa experiência e vou aprofundá-la com Mariana. Vocês vão ver que tem essa atividade aqui. E nessa atividade, o que é que tem no enunciado dela? Tem dizendo assim: você realizou uma experiência para observar a germinação de uma semente de feijão. Eu ainda não fiz com Mariana, como vocês podem ver, mas eu vou fazer. Apesar do que eu já tinha feito com ela uma experiência anterior, então ela já tem mais ou menos ideia, tá certo? Mas eu não sei como vocês já fizeram ou não, a gente tá um pouquinho atrasado, como eu falei, porque a gente acabou decidindo fazer isso depois, tá certo? Mas eu achei interessante retornar para essa atividade e começar a partir dela. Por quê? Porque ela vai fazer a experiência da semente de feijão e é uma experiência clássica. E você utiliza ela assim, desde a educação infantil até o ensino superior. Eu me lembro que na minha época de universidade eu não usei o feijão, eu utilizei uma outra espécie de planta, mas a gente analisava a mesma coisa praticamente, né? As necessidades, por que acontecia isso e na outra não. Então é uma experiência assim bem clássica. E por que vale a pena fazer? Porque a criança vai observar, ela vai ver, ela vai se sentir instigada, ela vai ter que cuidar da planta, né? Ela vai ver as coisas acontecendo, aquela emissãozinha daquela raizinha pequenininha, depois ela crescendo, depois a abertura das folhas. E ela também vai aprender a como, o que é que ajuda essa planta a crescer e o que não ajuda. Que é a ideia da incrementação, vamos dizer assim, da experiência da gente, tá certo? Então, para esse experimento, o que é que vocês vão precisar? Eu peguei aqui, eu separei, certo, o material. Isso aqui tá meio molhadinho porque Mariana já encontrou e aí ela já acabou mexendo. Ela já veio me explicando, quando ela viu, ela já sabia o que é que ia fazer, ela já começou a me explicar. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui o seguinte, o que é que vocês vão precisar. Eu peguei aqui 3 carocinhos de feijão, 3 sementezinhas de feijão. Tá certo? A minha é preta, mas vocês podem usar o feijão que vocês tiverem aí. Peguei um chumaçozinho de algodão, copo e água. O copo, eu prefiro que seja um plástico, porque aí você consegue fazer furos. Para fazer esses furos, é só você esquentar um pouquinho um prego, certo? E com alicate, né? Segura com alicate. E vai furando aqui o fundo para que a água escoe e não acumule água. Por quê? Porque se acumular muita água, a semente ela não vai germinar, ela vai apodrecer, tá certo? Então, você pega um chumacinho de algodão, coloca lá no fundo, não precisa muito. Eu tô com um copo de vidro porque eu ainda não peguei o de plástico, tá certo? E aí eu tô pegando só pra vocês olharem. Se vocês tiverem aquele copo plástico que é transparente, melhor ainda. Ele é melhor do que o branco, porque aí você consegue ver, né? Você olha por aqui e você vê tudo o que acontece. Você pega água, aqui eu tenho esse borrifadorzinho, mas você pode pegar o que você tiver aí. Se você tiver o borrifadorzinho, ele distribui melhor. Mas se você também não tiver, problema nenhum. Se você tem aí uma seringa, você bota com a seringa. Se você tem um recipientezinho que vai despejando, você vai colocando do jeito que você achar. Não tem problema se é água de torneira ou água filtrada, você coloca a água normal. Aqui mesmo é água de torneira. Então você vem aqui, ó, umedece, pega o carocinho de feijão e coloca aqui dentro, tá certo? Umedece de novo. O importante é você manter esse algodão sempre úmido, porque se não houver água, se não houver umidade, ele não vai germinar, tá certo? Mas as crianças não precisam saber disso, lembrem. A mágica para as crianças está em elas descobrirem tudo. O importante para as crianças é elas observarem o que vai acontecer. Mas você é mãe, você já tô dizendo, você já sabe. Então, sem água, sem germinação, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui e vai fazer o quê? Pega aquele plásticozinho filme, se você tiver aí em casa, corta um pedacinho e cobre. Esse plástico filme, ele vai evitar que a água evapore.
Então, você não vai ter que ficar regando sempre. Se você não tiver, aí vai ter que ter atenção um pouquinho maior para manter esse algodão sempre úmido, tá certo? Então, o importante é que ele esteja sempre úmido, tá? Aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A experiência clássica é você pegar um copinho, colocar no sol e esperar para germinar. A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai utilizar 3 copinhos, certo? Qual é o copinho? A gente vai utilizar, eu fiz até aqui uma tabelazinha, uma planilha, que é uma planilha de observação que a gente vai fazer. Então, eu coloquei aqui, ó, planilha de observação, eu escrevi aqui só para vocês observarem maior, tá bom? Então, a gente vai observar essas plantinhas ao longo de 6 dias, já deve dar. Se você quiser continuar, aí quando chegar 6 dias, 7 dias, você já vai ter que tirar daqui e colocar num vasinho com terra, porque senão os nutrientes que tem na semente não vão ser suficientes e ela vai acabar morrendo, tá certo? Então, se você quiser continuar o experimento, e se você tiver condições, eu super indico, continue, tá bom? Então, você vai ter que tirar daqui e colocar ele numa terra. E aí, o que é que você faz? Você pega o vasinho, enche de terrazinha lá, né, com o adubo direitinho. Você pega aquele algodãozinho, não precisa soltar tudo. Você pega o algodãozinho, faz uma covinha dentro da areia e coloca ele lá. E depois você cobre toda aquela área do algodão, cobre bem, né? Molha de novo e vai esperando crescer. E aí você vai olhando diariamente, tá certo? Mas eu falei que a gente ia utilizar 3 copinhos. Que copinhos são esses? Então, a gente vai ter aqui, ó, o copinho de luz e água. Como as crianças, elas não sabem ler ainda, elas são muito visuais, eu coloquei desenhos. Então, para lembrar a luz, eu coloquei um sol. E para lembrar que é água, eu coloquei uma gotinha. Então, você coloca um copinho que vai ter luz e água. Esse copinho, você coloca ele num lugar que tenha bastante luz. Pode ser na sua varanda, na sua janela, mas ele tem que pegar luz. Você vai fazer um outro copinho que ele vai ficar com luz, mas você não vai colocar água, tá certo? Para que elas percebam que vai ter germinação com luz, mas se não colocar água, não tem germinação. E você vai colocar um outro no escuro e vai regar também, tem água. Então, não tem luz, mas tem água. Onde é esse escuro? Você pode colocar dentro do guarda-roupa, você pode colocar dentro de um armário, você pode colocar embaixo da cama, um lugar que ele seja escuro. E aí a criança vai ver que tinha água, mas não tinha luz. E aí a planta também, ela não germinou, ela não cresceu, tá certo? Então, no final da atividade, a criança vai chegar à conclusão de que para que a planta ela cresça, ela sobreviva, né? Ela vai precisar de 2 coisas básicas, que é a luz e a água, tá certo? E você vai fazer essas observações diariamente. Então, a criança vai ver o que também? Que você botou aqui na luz e na água e não germinou. Ué, será que não tá dando errado? Será que tá dando errado o experimento? Aí, no segundo dia, pode ser a mesma coisa, tá? Então, é possível que a germinação ela aconteça do segundo para o terceiro dia. E as crianças vão associar depois que não é só você colocar e ela vai logo crescer. Isso demora tempo. E aí esse tempo é porque ela precisou beber água, né? Ela precisou receber luz para poder então começar a crescer. E aí você pode fazer uma analogia também. Quando você nasceu, você era bebezinha. Você chegou agora com 5 anos, não foi desse tamanho, demorou tempo. O que é que você teve que fazer? Você cresceu. O que é que você faz? Você come, né? Você vai tomar solzinho, você bebe água. Então, você pode fazer essa analogia também com ela, dizendo que ela não saiu logo de bebê para grande, tá certo? Então, você pode fazer isso. Depois que nascer, depois que a germinação acontecer, com mais 1 dia, 2 dias, vocês já vão ver ali direitinho a folhinha. Então, a folhinha já vai começar a aparecer. E daí em diante, ela vai começar a crescer, tá certo? Então, ela vai ficar um desenhozinho mais ou menos assim. O que é interessante? Você pode fazer a experiência, tá certo? Você pode ir fazendo a montagem do experimento com eles e conversando com eles.
eles não vão saber tudo isso logo, mas eles vão trazer uma bagagem. E essa bagagem é importante a gente conhecer, a gente saber. E em cima dessa conversa que você vai tendo com ele, você pode começar a perguntar, né? O que é uma plantinha? Se a plantinha é ou não é um ser vivo? Por que ela é um ser vivo ou ela não é? O que é que ele acha, né? Quais as características de um ser vivo? Aí a gente já viu em atividades anteriores que para ser considerado um ser vivo, o indivíduo ele tem que nascer, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver, se reproduzir e depois ele morre. E é isso que acontece com a plantinha, né? Então ela nasce, ela cresce, ela começa a se reproduzir quando ela tá grande, quando ela vira uma árvore, ela vira uma macieira, tem o fruto, tem a semente e depois ela vai morrer. Então Mariana, por exemplo, quando ela desenha, ela já desenha tipo uma florzinha. E aí a florzinha tá viva e ela diz que tem sol e precisa de chuva, e quando a florzinha morre, o que é que ela faz? Ela faz a florzinha deitada e bota um xizinho na florzinha. Então ela já tem essa vivência. Mas como também é uma coisa que eu sempre ando, falo com ela e mostro, pra ela já tá um pouquinho mais natural. Logo no começo da pandemia, 3 meses atrás, o que é que eu fiz com ela? Eu comprei aquelas sementes de coentro e de cebolinha. E comprei areia e comprei um vasinho também. E aí eu já fiz essa experiência, né, praticamente, com ela antes. Eu não coloquei no claro ou no escuro e nem regando e sem regar. Mas ela já viu o desenvolvimento. Então ela viu logo quando as folhinhas apareceram, ela viu crescer e ela viu depois eu colher e cortar pra gente comer. Então ela viu todo esse procedimento. Que é uma coisa, se vocês quiserem também fazer, que é super legal. Não compra de cebolinho não, porque cebolinho demora. E aí é tanto que meu cebolinho agora, ele tá começando a crescer mais agora. Mas o coentro é super rápido, é super fácil, não tem dificuldade. E você ainda vai poder utilizar na sua cozinha. Perfuma, né? Eles vão sentir cheiro, eles vão sentir textura. Então tudo isso é muito rico para as crianças. E nesse tempo da experiência, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem começar a indagar, né? Como eu falei, o que é uma plantinha? A plantinha é um ser vivo? Como é que você sabe que essa plantinha é um ser vivo? E quais são as partes da planta? E aí eles vão dizer, como é o desenho de uma planta? E aí você pode pedir para eles desenharem. Mariana estava até fazendo agora há pouco tempo o desenho que eu falei, comentei, tá vendo? Então ela fez aqui uma florzinha, a florzinha deitada, fez meio que uma árvore, né? Isso assim, bem descontraídamente. Então vocês podem pedir para eles desenharem uma planta, né? Quais os tipos de planta que eles conhecem? Então eles já viram que tem uma graminha. Mariana já coloca uma graminha quando ela faz o desenho. Ela vai ver que tem uma florzinha. Eles vão ver que tem uma árvore, né? Então tudo isso é conhecimento que eles trazem, é diversidade. Então eles estão vendo que as plantas têm uma grande diversidade. E isso é importante pra gente descobrir, tá certo? Então você começa, e quais são as partezinhas dessa planta? O que é que elas têm? E aí eles vão dizer que tem folha, eles podem não falar que tem uma raiz, ou que tem flor, e que tem fruto, né? Então assim, você tem que saber o que eles sabem. Uma vez isso sendo feito, aí você pode, mas como é que elas nascem? Eles podem já começar a falar que é da semente, né? Porque a gente tá vendo que tem a semente, e eles vão plantar essa semente, e eles estão esperando que a plantinha venha dessa semente. Então eles podem dizer que é dessa semente. Vocês podem começar, essas plantas, o que é que vocês acham que ela precisa para viver, para crescer? E aí deixa eles falarem. Mariana antes dizia que precisava de comidinha, e que a comidinha era casquinha de ovo e pozinho de café. Por quê? Porque uma vez eu fiz uma adubação orgânica aqui em casa e eu utilizei esses alimentos, né, para poder enriquecer a terra, tá certo? Então, vocês podem colocar isso. Vocês podem fazer um experimento em casa, se vocês tiverem plantas e vocês já fazem isso. Muitas vezes a gente coloca casca de verdura, né? Então, eu já vi, eu cresci, eu me lembro, minha avó tinha casa e ela tinha um quintal enorme, cheio de frutíferas. E ela pegava as cascas da verdura toda e colocava lá na terra para enriquecer ainda mais a terra. Então, quem mora em sítio, quem tem parente que faz isso, pode resgatar todas essas memórias. Pode resgatar suas próprias memórias de que no seu tempo a sua mãe fazia isso, a sua avó fazia isso, né? E mostrar. E se você ainda tiver esse quintal
para levar a criança e ela observar, melhor ainda. E você pode mostrar as diferentes formas das plantas para que elas vejam, né, a raiz, se a raiz é grande, se a raiz é pequena, se o caule é grosso, se o caule é fino, se a folha é larga, se ela é pequena. Então, tudo isso são situações que a gente pode mostrar aos nossos filhos diariamente, tá certo? Quem tem a opção de ter isso em casa, eu não tenho, né? Pode utilizar também, mas isso é num parque que você vai, que você relembra a criança e você pode continuar perguntando. E será que a plantinha, pra gente, né? A gente para crescer forte e saudável, o que é que a gente precisa? Aí você faz o paralelo. Aí ele vai dizer que a gente precisa comer, a gente precisa brincar, eles podem dizer, né? Eles podem falar inúmeras coisas. E aí você vai fazendo paralelo com a planta. E a plantinha, será que ela também come? E a plantinha, será que ela bebe água? E de onde vem essa comida? E de onde vem essa água? Né? Então são tudo questionamentos que você pode fazer. E a grande mágica é você deixar a imaginação deles fluir. Né? Não é você contar, você vai estar ali mediando. Deixa eles pensarem, deixa eles criarem as hipóteses. E quando você fizer um experimento, que você trouxer de volta isso, aí você pode começar a ajudar ele naquelas perguntas, dizer se ele acertou, se ele não acertou, o que é que foi diferente, o que é que acha que aconteceu, né? E aí ele mesmo pode reformular aquelas hipóteses dele e chegar a uma determinada conclusão. E você está ali só mediando o que ele está fazendo ou não, tá certo? Você pode perguntar se as plantinhas respiram, e aí eles podem dizer, mas ela não tem nariz, né? Então eles podem fazer essa analogia. Será que mas elas não têm boca? Mas veja, se a gente para crescer e viver, a gente precisa, todo ser vivo não tem que fazer isso, a plantinha também tem. A gente precisa descobrir o que acontece. E você vai deixando ele criar, deixa ele buscar a imaginação. E depois que a plantinha crescer, a gente vai explorando isso, tá certo? Então, aquele desenho inicial que eles fizeram da árvore, da planta, da flor, o que é que foi, guarda ele. Porque depois, o que é que a gente vai fazer aqui nessa plantinha, nessa planilha? Qual é a ideia? É que, ao longo das observações, as crianças, elas venham desenhando. Então, aqui, quando aparecer alguma coisinha, ela desenha uma semente com uma pontinha, né? E aqui não vai ter nada. Quando chegar aqui, ela já pode desenhar uma plantinha maior e aí vai. E no final das contas, quando encerrar o experimento, você pode tirar aquela plantinha do copo, se você quiser, e pede para ele desenhar com mais detalhes. E aí vai surgir algo parecido com isso aqui. Se você tiver aquelas lupas... Marcelo, você pega ali, por favor, a lupa para mim? Se você tiver aquelas lupas que vendem em papelaria, aqui na loja Pinguim mesmo, perto aqui ali no Sol Nascente, tem, tá certo? Obrigada, meu bem. Então, essas lupas aqui, ó. Se você tiver essas lupas em casa, ou você tiver como comprar, isso aqui ajuda eles a se sentirem, né, o investigador. Então, ó, bota na mão deles e deixa eles olharem aqui, ó, com riqueza de detalhes, como é a raiz. Eles podem perceber que na raiz tem alguns pelinhos, né? Isso é legal. Esses pelinhos são justamente o que fazem a raiz absorver a água. Eles podem observar o caule, como é a estrutura, se ele é mais branquinho, se ele é mais verdinho, se ele é grosso, se ele é fino. Se na folhinha tem alguma nervura, que são essas coisinhas que tem aqui, ou se ela é toda lisinha, então eles podem tocar, eles podem ver, eles podem sentir. Então, esse tipo de experiência é bem legal. E assim, eles se acham quando você mostra isso aqui pra eles, né? Eu comprei essa aqui grande porque Mariana prefere também, tá? Então, aqui você vai anotando, tá certo? E lembra de quando você fizer o copinho, eu esqueci de dizer, o seu copinho lá, de você colocar o desenho, né? Pra você não correr o risco de se atrapalhar lá na hora de juntar os 3 copinhos e desenhar. No final do experimento, aí vem aqui a interrogação. E aí, o que é que aconteceu? E aí, ó, o que é que acontece? No final, qual o resultado da experiência? Tá certo? Então, eu coloquei aqui embaixo uma interrogaçãozinha e coloquei carinhas. Que é pra mostrar que aqui a carinha tá feliz porque a plantinha nasceu, né? Aqui não e aqui também não. Tá certo? Então, é uma forma bem didática das crianças olharem e trabalharem. Quando você faz isso, aí você retoma todas aquelas perguntas, né?
para saber o que é que agora eles vendo, eles desenhando, o que é que eles acham. Então você volta de o que é que a plantinha precisou para crescer, e aí ele vai ver aquela coisinha que eu falei que precisou de luz e de água, então você pode retomar nisso. Como elas nascem, se realmente nasceram foi da semente. Uma ideia depois é você abrir a semente e mostrar a semente por dentro, né? Você pode dar a semente para a criança olhar. E aí ela vai ver que na semente, né? Ela tem um... Deixa eu pegar aqui. Vocês também já devem ter visto, né? Que aqui na semente, certo? Ela vai botar aqui, né? E tem uns pontinhos brancos, né? E aí o que é que acontece? Esse pontinho branco é como se fosse uma cicatriz que a gente tem no umbigo. O nosso umbigo não é a nossa cicatriz de quando a gente estava lá agarradinha, né, com a nossa mamãe. Então, essa coisinha branca também é a cicatriz da semente de quando ela também estava lá agarrada na plantinha, né? Então, eles podem observar isso também. Eles podem perguntar por onde a água entra. Então, a água entra aqui, né? Por essa partezinha da casca, vamos dizer assim, tá certo? Não vou entrar em detalhes de estruturas nem nada, porque as crianças também não vão entender. Então, de modo geral, ela vai entrar pela casca. E aí você pode abrir a semente, você teria que pegar um estiletezinho, tá certo? Ou uma faquinha, bota aqui no meio, na partezinha branca, força e ela abre. Por quê? Porque lá na frente, quando a plantinha estiver grande, ela também vai se abrir, essa sementezinha, tá certo? Então, vocês podem fazer isso também. Fica bem legal e vocês retomam tudo aquilo. E aí você pode, por onde elas respiram. E aí começa a parte legal. No caso de Mariana, eu vou tomar como exemplo dela, certo? Ela já disse, quando ela desenhou a raiz em cima da terra. Mas depois ela mesma corrigiu, dizendo que a raiz ficava embaixo da terra. São coisas que você pode falar também, de localização. É em cima da terra ou embaixo da terra? E o que é que ela faz, essa raiz com a plantinha? Aí ela vai dizer o quê? Que ajuda essa plantinha a se fixar na terra. Mas ela não disse que precisa de água? E onde é que vem essa água? Então a água, Mariana normalmente diz que vem ou do regador dela ou da chuva. E a água vai para a terra. Mas como é então que essa plantinha tira a água da terra? Aí eles podem associar que é pela raiz. Então a raiz ela serve para retirar toda a parte de água, né? E de sais minerais da terra. Mas o que são sais minerais? Aí você pode dizer que são substânciazinhas que fazem com que a planta ela cresça forte, que são nutrientes que a planta também utiliza para crescer forte, né? Como a gente faz com a nossa comidinha. Então, no nosso arroz a gente bota uma cenourinha. Então, são os nutrientes que tem naquela terrinha e que a raiz ajuda para a planta crescer. Então, função da raiz seria para absorção de água, né, e de nutrientes, vamos dizer assim, de sais minerais. E o caule, para que serve? O caule, ele serve para manter a planta, não é também sustentação, mas é quem transporta aquela água e aqueles sais até as folhinhas. E aí você pode fazer, mas se você disse que a água vem daqui, é absorvida na raiz, como é que faz para chegar até a folhinha? Aí ele vai dizer, ele vem por aqui, ó. Então, ele já vai associar que o transporte é feito pelo caule, tá certo? E aí você pode fazer um outro parênteses, você pode mostrar a ele que no nosso corpo a gente tem veias, que são essas veias e artérias, mas veia já ajuda eles, né? Então, vocês podem mostrar essas coisinhas verdinhas que a gente tem, que transportam o nosso sangue para todo o nosso corpo. E aí você pode mostrar aqui, dentro do caule, também existem vasinhos pequenos que transportam a água e os sais até as folhinhas, certo? E as folhinhas, para que servem? Aí você pode dizer, você lembra quando a gente falou que as plantas respiram? Como é que as plantas respiram? Aí eles podem associar que eles respiram também por aqui, pela planta. Mas ele não tem nariz, né? E aí você pode dizer assim, que ele não tem nariz feito a gente tem. Mas que ele tem orifícios, ele tem buraquinhos, a folha tem buraquinhos, que a gente não consegue ver só com o olhinho, tá certo? A gente precisa de microscópios, eu não sei se as crianças que vocês têm, elas conhecem,
ou já ouviram falar de microscópio, vocês podem pegar uma foto. Vocês podem dizer que o microscópio ele funciona como uma lupa, só que ele consegue aumentar muito, 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 muito mais, tá certo? E aí tem alguns orifícios, tem alguns buraquinhos feitos nas nossas narinas, e esses buraquinhos eles fecham e eles abrem. Quando eles fecham, o ar não entra, e quando eles abrem, o ar entra. Mamãe, eles respiram o que a gente faz do mesmo jeitinho? Aí você pode dizer que a gente respira o oxigênio e que as plantinhas, elas vão respirar o gás carbônico, que na natureza a gente tem vários gases que a gente respira. E que tem dois que são muito importantes para a gente respirar, que é o oxigênio e o gás carbônico. Entendeu? Então você pode fazer essa analogia também, tá certo? E mostrar e desenhar. Então vai resgatando tudo isso e aí você chega à descoberta das partes da planta, as funções, toda a parte de desenvolvimento, como é que poderia ser abordada, tá certo? E aí depois a gente vai entrar na parte de flores e frutos. Eu ainda não consegui pegar nada, porque esse aqui eu preparei ontem, tá certo? Foi uma ideia. E aí eu vou pensar em alguma coisa para ajudar na parte de flores e frutos. Mas quem puder de antemão, uma coisa já seria pegar as flores que você encontra, se você tiver no seu jardim, na sua varanda, onde você conseguir. Pega diferentes flores e já observa elas. E os frutos, né? Cheira também, né? E os frutos é você observar que os frutos ali têm as sementes dentro. Então você pode abrir, você pode ver cor, você pode ver textura, você pode ver tamanho, você pode ver cheiro, você pode experimentar o sabor. Então tudo isso são experiências sensoriais que é muito importante para as crianças. E aí vocês podem fazer isso também, tá certo? E você vai ver que daquela semente nascem as plantinhas, que se aquelas sementes que estão dentro dos frutos forem plantadas, vai nascer uma nova planta, um novo mamoeiro, vai nascer um novo pezinho de laranja, né? E uma laranjeira, e assim você vai trabalhando, tá certo, gente? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. O vídeo ficou um pouquinho comprido, porque eu queria dar primeiro uma noção geral. Eu acredito que os próximos fiquem um pouquinho mais curtos, porque vocês já vão saber como abordar. Mas eu achei importante falar dessa questão da metodologia ativa, da importância da investigação, da importância da gente não dar a resposta, mas deixar que eles busquem as próprias respostas. E a gente, nesse processo, está mediando, né? Ajudando eles a encontrar essas respostas. Ah, e um detalhe. Se porventura algum experimento der errado, não fica triste, não fica chateado. Pega dessa oportunidade e já pergunta também. O que é que você acha que aconteceu com a plantinha que ela não nasceu? Porque ele também pode pensar por que é que não deu certo, tá certo? Então isso também é uma outra opção. E já que a gente também está falando em ser vivo, eu queria terminar só mostrando uma coisa, que é aquela ideia da gente aprender com o que a gente tem em casa, com as oportunidades quando aparecem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar catando feijão e encontrar lagarta. Aqui em casa, quando aparece, roda, mexe e vira, é uma festa. E aí, anteontem, eu estava fazendo isso e apareceu lagarta. E o que é que eu fiz para mostrar? Eu peguei 3 lagartinhas e coloquei aqui dentro, junto com alguns feijões. Tá certo? Aqui é um potezinho de vidro que eu peguei, mas podia ser um de plástico. Esse eu gosto porque ele é transparente, então a gente consegue ver. É a mesma coisa da plantinha, tá certo? Então eu coloquei aqui alguns feijões e coloquei as 3 lagartinhas. Aqui eu coloquei um guardanapo, né, para permitir que tenha passagem de ar, porque isso aqui não é totalmente vedado. Mas as larvas também não saiam, tá certo? E coloquei uma ligazinha de borracha, aquela borrachinha de dinheiro. E deixei aqui. E aqui a gente começa a perceber o fenômeno. Então elas estão larva. O que acontece depois? Elas somem. Mas ué, será que elas fugiram? Não. Elas estão se alimentando da semente do feijão. E aí você vê que tem aqueles pozinhos. E o que são aqueles pozinhos? Nada mais é do que alimento digerido. Então é o cocôzinho, né, vamos dizer assim, das lagartas. Depois dessas lagartas, elas começam a crescer, a subir pelas paredes e elas param no cantinho e formam feito um ninhozinho, um casulo. Ali é a pupa, que a gente chama, tá certo? É um casulozinho onde já vai sair de uma fasezinha de larva para uma fasezinha de pupa. É uma outra etapa da vida da lagarta, né?
E depois a gente deixa ela lá um tempinho. E o que é que vai aparecer aqui? O que é que vai acontecer? Uma mariposa, tá? Então, essas lagartinhas que aparecem no nosso feijão, nos nossos cereais, ali são lagartas de mariposa. E você vê a mariposa aqui. Então, quando você olha, ela vê toda aquela transformação do ser vivo. E eles ficam super encantados. Mariana, ainda hoje, quando eu coloco, ela fica de olho. Ela já não se encanta tanto, porque eu acho que ela já está acostumada, porque sempre que tinha, ela via. Mas a primeira vez que ela viu foi uma festa. Mamãe, cadê ela? Ela sumiu, ela fugiu. Aí lá vai você explicar. Mamãe, olha, eu tô vendo que ela subindo aqui, será que ela vai fugir? Aí você começa a deixar ela ver, olha mamãe, como é que ela tá? Aí ela diz que tá cheio de como se fosse uma teinha de aranha, né? Aí ela vai vendo que depois aquela pupa era clarinha, mas agora aquela larvinha que era clarinha, que ficou um casulozinho clarinho, tá ficando mais escura, né? E uma vez a gente teve a oportunidade de ver a asa. Quando essa mariposa ela sai logo, essa asinha ela fica mais fechadinha. E aí depois é que ela abre. Então a gente conseguiu visualizar isso também. E as crianças amam. Então você pode, se você tiver essa oportunidade, de experimentar isso e fazer. E aí você já mostra um novo ciclo de vida. Você tem o do feijão, você tem o da mariposa. Ela sabe o dela, porque ela estava na barriguinha, era um bebê, foi crescendo, vai virar adulto, né? Vai ficar velhinho. Então isso aqui também é uma opção. Eu tenho esse livro que eu gosto, que é Pequenas Histórias com Grandes Finais, tá certo? São duas histórias em um. É a história do girino até virar sapinho. Ele mostra as diferenças no corpinho que vai ficando. E a outra é justamente da lagarta que vira borboleta. E aí tem essa partezinha aqui bem legal, porque eles são bem parecidos, tá certo? Então, se vocês tiverem, se vocês quiserem comprar para as crianças também. Esse aqui, na época eu comprei naquelas feirinhas do shopping, né? Então foi bem baratinho, acho que, sei lá, 10 reais eu comprei. Na net eu não sei, também não sei como tem, mas também não acredito que seja tão caro. A Scarize, eu vi agora recentemente, ela já disse que vai voltar na segunda-feira. Se o governo manter tudo, ela deve estar voltando na segunda-feira. Então pode ser que tenha por lá também, e eles estavam fazendo entrega. Então são oportunidades, são coisas que vocês têm que podem utilizar. Eu olhei na net e encontrei acho que 2 videozinhos e que eu vou mandar pra vocês também, que eu acho que as crianças vão gostar. Bem naquele estilo do que a outra Lu mandou ontem, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, o vídeo tá longo, mas eu espero que ajude vocês a ter uma visão de como abordar não só esses assuntos, mas os próximos, de como vocês fazerem também, tá certo? Então, beijo pra vocês e tchau!